Tudo ou nada é o nome dessa série de todo o mês de fevereiro. Essa é a terceira mensagem que nós vamos trabalhar. É uma série de mensagens que ela é boa para começo de ano, porque é um desafio. É um desafio que o Tim Keller vai trazer num dos seus livros, onde ele fala a respeito do discípulo de Jesus. Ou você é um discípulo de Jesus, ou você é um impostor. Ou você segue Jesus, ou você está enganando todo mundo. Ou você tem a sua vida impregnada de evangelho, impregnada da verdade de Deus, e isso faz com que você se movimente da maneira que você fala, da maneira como você trabalha, da maneira como você se relaciona, da maneira como você serve, da maneira como você adora. Ou você está enganando todo mundo. E por isso essa série tem esse nome, é tudo. Não tem meio termo, não dá para ser só um pouquinho cristão, não dá para ser só um pouquinho religioso, não dá para ser só um tipo de pessoa que simpatiza com a igreja, eu gosto da igreja. Não. Ou você é discípulo de Jesus, ou eu sinto muito, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você não tem nada a ver com esse evangelho. Ou é tudo ou é nada. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Por isso, já na nossa primeira mensagem, a gente já trabalhou um pouquinho sobre a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não é uma sugestão para a sua vida. Não é um tutorial que você pode gostar desse ou não. Você escolhe qual autor você prefere seguir. Tem muita gente que fala coisa interessante. Buda, outras religiões, todas elas têm princípios éticos e morais que são interessantes e são legais. Mas eu não estou falando de sugestão, eu estou falando de palavras de Deus. Ou isso é verdade na sua vida, ou o que está escrito aqui existe de fato no teu coração e norteia a sua vida, ou eu sinto muito. Você está tratando isso aqui como uma caixinha de promessa, onde você pega as coisas que você gosta e anula e bota debaixo do tapete aquilo que te incomoda. Quando Deus concordar com você, tudo bem, você segue. Quando Deus discordar de você e colocar o dedo na tua cara falando que você é um pecador miserável, você discorda de Deus e diz, olha Deus, o senhor fica aí no seu cantinho e deixa que eu faço do meu jeito. Tem uma pessoa na Bíblia que falou isso abertamente. O nome dele é Adão e a gente conhece o resto da história, porque fazemos parte dela. Continuamos pecando como Adão pecou. Na semana passada a gente falou sobre a integridade, como ser íntegro, ou o que a Bíblia espera da gente como quando nos chama de discípulo de Jesus. Não dá para você ter só o seu bolso convertido. Não dá para ter um pedaço da sua vida convertida. Eu sou convertido apenas no meu vocabulário. Deus mudou a maneira como eu falo, mas não mudou a maneira como eu trato a minha esposa e meus filhos. Deus quer você inteiro. Inteiro. E agora essa mensagem de hoje vai falar sobre a relevância. Deus, para aqueles que são tudo, dessa questão do tudo ou nada, Deus espera de nós relevância. Espera de nós relevância. Eu, como professor, e o texto que eu quero compartilhar com vocês é o de Apocalipse 3, já eu leio o texto com vocês, mas para começar, agora 2020, eu estou fazendo 23 anos de magistério. Ainda não estou perto da Zezina, um dia eu alcanço, mas né, já a Zezina tem 24, eu tenho 23. Um pouquinho mais que eu, né, Zezina? Tiquinho, tiquinho. Muitas disciplinas me encantam. Eu dava aula no ensino médio para duas disciplinas que eu guardo com carinho. Uma era filosofia e a outra era orientação para trabalho científico. Essas duas disciplinas existem características que eu acabei com o tempo assimilando elas. Eu inventei uma palavra para dar significado a isso. Quando você trazia uma questão filosófica, moral dos nossos dias e colocava isso para debate dos alunos, a resposta que eles me davam, em geral, eu chamava de xuxismo. E eu inventei essa palavra. Ela não existe em lugar nenhum, só eu que uso essa palavra. Xuxismo.
O que é xuxismo? É o tipo de coisa que qualquer pessoa falaria quando sendo entrevistado pela Xuxa. Você diz algo que não revela o que você acha a respeito daquilo, mas que todo mundo ia concordar que tá bom do jeito que tá. Então a Xuxa traz um cenário, ela tinha um programa na Globo na época, de sábado à tarde, e as pessoas iam sentar no sofá da Xuxa para conversar com ela. Ela trazia um cenário e fazia uma pergunta a respeito de uma situação crítica. E a pessoa sempre respondia algo do tipo: o importante é o amor, o importante é que sejamos felizes. Não diz nada com nada, mas agrada todo mundo. E aí você fazia alguma pergunta muito questionadora, de cunho moral, de cunho ético, que envolvia a família para o aluno, e a resposta do aluno a respeito dessas coisas era sempre: o importante é o amor, o importante é que a família esteja bem, o importante, mas no fim das contas não trazia nenhuma crítica, não tinha nenhum raciocínio, não tinha nenhum pensamento que passou por uma produção. Ela escreveu aquilo que qualquer um diria: xuxismo, xuxismo. Isso o tempo todo, as pessoas falam o tempo todo para não ter que se comprometer, para não ter que se envolver, para não ter que ouvir crítica de ninguém, a gente solta um xuxismo. O xuxismo era muito comum na orientação de trabalho científico, porque quando a gente trabalhava, usava os trabalhos científicos, existia um item que era chamado justificativa do trabalho. E o que era a justificativa do trabalho? Era você, em geral, dizer que tem um problema e mostrar a relevância desse problema. Era bem simples. E o que eles faziam para justificar o trabalho? Xuxismo. Não justificava. Você lia aquele negócio e não tinha profundidade. Então o aluno tinha uma brilhante ideia. Os portões de todas as casas que existem no Brasil, quando bate luz solar, eles refletem alguma coisa. Se esses portões são escuros, ele converte a luz em calor. Então nós vamos fazer um projeto para pintar todos os portões de todas as casas do Brasil de branco. Assim, quando bater a luz do sol, não vai converter em calor. Ok, é um problema. Qual é a relevância disso? A gente vai conseguir melhorar em 0,000000000000001 grau a temperatura da Terra. Não é relevante. Existe problema, mas não tem relevância nenhuma. Quantos problemas a gente tem na vida para resolver, e quando você vai perceber o tempo que você gasta para resolvê-los, depois de solucionar, você chega à seguinte conclusão: não faz diferença nenhuma. Tanto faz, continua na mesma. Continua, nada mudou. E isso é ser irrelevante. É ser completamente irrelevante quando a gente gasta energia para fazer algo e esse algo não fez diferença nenhuma. Diferença nenhuma. É óbvio que a relevância passa muitas vezes por um conceito muito pessoal. Para nós homens, passar o sábado lavando o carro, encerando, polindo e deixando, o que eu nunca faço, tá? Mas vamos pensar, a maioria dos homens gosta de fazer isso. Chega no final, o carro tá lindo, cheiroso, tal. Para ele isso é relevante. A esposa entra, nem percebeu. Depois elas reclamam que a gente não percebe, né? Que mudou o tom do cabelo, né? Do cobreado A39 para cobreado A35. Né? A gente tem que saber isso. E elas não reparam quando a gente pinta o carro, quando a gente lava o carro. Percebe que a relevância passa também por algumas questões de prioridade. O que eu gosto, o que eu acho importante, o que eu não acho. Para o homem, algumas coisas são relevantes, para a mulher, não. Para a mulher, algumas coisas são, e para o homem, não. E se você tem esses conflitos acerca de relevância, de terça-feira estamos estudando esse livro aqui, tá bom? Falando sobre o relacionamento familiar. Vem aqui que a gente vai falar sobre esses conflitos de relevância. Mas o que eu queria dizer para você é que, assim como na nossa vida, nos trabalhos dos meus alunos, nas conversas que eu tenho com ele, eu descubro muita irrelevância, existem igrejas que sofrem do mesmo mal e são irrelevantes. A grande questão é quem é que diz se é ou não relevante. É o próprio Cristo. A igreja de Laodiceia é uma igreja irrelevante. Desculpe o termo, mas nos seus dias aquela igreja não fazia diferença nenhuma.
Ela poderia existir ou deixar de existir, que ela não fazia diferença. Era uma igreja irrelevante. E quem diz isso não sou eu, é Jesus Cristo, escrevendo para aquela igreja. O livro do Apocalipse, nós sabemos que é uma revelação que foi dada a João, apóstolo João, preso na ilha de Patmos. Ele tem essa revelação acerca do Apocalipse, escreve todo o livro de Apocalipse, e dentro dessa carta de Apocalipse nós temos cartas específicas às igrejas da Ásia. E Jesus Cristo dá nome a cada igreja quando ele manda a sua carta. A carta, e todas elas costumam ter uma estrutura muito parecida. Todas as cartas que Jesus envia através de João, João é o escriba, é o escrivão, ele é quem vai lá escrever essas cartas. Jesus é o remetente. Essas cartas possuem um destinatário, escreve a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, e algumas que nós conhecemos o nome, umas que até viram o nome de igreja. Toda cidade tem uma igreja chamada Filadélfia, por exemplo, mas você nunca vai achar uma cidade com uma igreja chamada Laodiceia, né? Uma igreja com os outros nomes das igrejas. Geralmente é só a Filadélfia, que das 7 igrejas da Ásia, é a única, né, que tem só coisa boa para falar. As outras têm sempre problema. Temos o remetente, que é Jesus, o destinatário, que são as igrejas. A introdução dessas cartas costumam ter uma apresentação com um elogio, levantando algum ponto positivo a respeito dessa igreja. Aí então você tem a acusação de um pecado que é cometido pela igreja, pelos cristãos daquela igreja, um convite de arrependimento e aproximação, e uma promessa de vitória. As cartas têm essa estrutura. Mas a carta de Laodiceia é a única igreja das cartas que Jesus escreve que não tem elogio nenhum. Ou seja, Jesus manda a sua carta para Laodiceia e já começa a batendo na igreja. Gente, coisa está feia aí em Laodiceia. E olha só o que diz o texto. Apocalipse capítulo 3. Abre sua Bíblia aí. No capítulo 3 do Apocalipse, é o último livro da Bíblia. É o finalzinho, Apocalipse. A gente vai ler capítulo 3. Quero ler a partir do versículo 14 até o 22. Semana passada a gente leu também um texto que foi até o 22, mas era do 17 até o 22. Hoje é do 14 até o 22. E o texto diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que não é nem frio e nem quente. Perceba quantas vezes Jesus vai dizer isso. Melhor seria que fosse frio ou fosse quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, agora é Laodiceia falando dela mesma: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Lemos já um texto que fala sobre isso, lembra? Jesus olhando para o jovem rico e dizendo, porque o amou, diz a ele que algo precisa mudar. Jesus ama essa igreja. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono.
aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nos tempos de Laodiceia, nos tempos dessa carta, a Laodiceia era uma das cidades mais ricas da província da Frígia. A Laodiceia possuía um mercado muito específico e por isso ela era muito procurada. Laodiceia tinha toda a sua cidade, assim como Santa Bárbara do Oeste, durante muito tempo era a pérola açucareira. Nós tínhamos aqui a maior produção de açúcar que existia. Tínhamos uma produção fenomenal também de produtos têxteis. E a quem aqui, quando era criança, andava pela cidade, às vezes que nem eu, ia comprar pão de madrugada, quando estava escurinho ainda, e estava acostumado a passar nas ruas ouvindo o barulho dos teares. Era muito comum o barulho de tear. É só em Santa Bárbara que a gente conhece, né, a grande expressão, esse é filho de tecelão, né? Por isso que fala alto. Só aqui, porque todo filho de tecelão falava alto, porque todo mundo ficava surdo, com aquele barulho imenso dos teares batendo a noite inteira, e virava o tempo todo. A Santa Bárbara do Oeste era conhecido por aquilo que ela fazia. Hoje, nós fazemos muitas outras coisas, não somos tão específicos, ainda produzimos texto, estamos envolvidos com a indústria têxtil, ainda temos canaviais, temos bastante coisa, mas temos hoje um parque industrial. A cidade mudou. Mas Laodiceia era mais ou menos como Santa Bárbara do Oeste no tempo dessa carta. Ela tinha 3 áreas comerciais na qual ela se desenvolvia e ganhava muito dinheiro. Laodiceia era um ponto de comercialização de ouro. Era onde se trabalhava ouro, onde se comprava e vendia ouro, aonde se tratava o metal, criando peças, criando ornamentos, coisas materiais de casa, de templos religiosos, todo tipo de ornamento que existia, eles faziam, banhava ouro, faziam em ouro puro, eles eram especialistas em ouro. Um cidadão de Laodiceia era aquele tipo de pessoa que normalmente mordia o metal e sentia na pressão do dente se aquilo era ouro ou não era. Era gente que sabia negociar e ganhava muito dinheiro comercializando ouro. Laodiceia era uma cidade rica, porque tratava um metal que era muito caro, o ouro. Mas ela também era rica em conhecimento e desenvolvimento científico. Laodiceia tinha, nos seus tempos, estava à frente do seu tempo com uma medicina voltada para o olho. Eles vendiam um colírio que era conhecido em todo lugar. E pessoas que tinham dificuldades com visão, que passavam por situações de guerra, de conflito, e tinha vários tipos de irritação por causa de, sei lá, um monte de problema, usava esses colírios que se vendiam em Laodiceia. Laodiceia era conhecida por produzir um colírio famosíssimo para aliviar, para melhorar, para refrescar os olhos. E Laodiceia também, assim como Santa Bárbara do Oeste, era também uma cidade envolvida com o tingimento de tecidos. Eles produziam tecidos, mas principalmente o tingimento. Eles vendiam tecidos de cores variadas e era muito comum na cidade de Laodiceia, quem consegue ter acesso, por exemplo, a escavações e a produtos de arqueologia daquele período, dos tanques aonde os tecidos eram envolvidos e trabalhados para poder ter sua pigmentação alterada. E é curioso como Jesus, ao conversar com a igreja de Laodiceia, traz no seu discurso elementos que são muito comuns para aquela cidade. Os ouvintes da carta a Laodiceia, quando ouviram Jesus dizendo que você é pobre, cego e nu, riram. Não somos pobres. Pobre a gente não é, porque aqui tem dinheiro a dar com rodo. Cego, a cidade que produz o melhor colírio da região, reconhecidíssima em todo o mundo,
pelas iguarias e todo o medicamento que a gente produz, cego, nu. Aqui, essa cidade, da onde saem rolos de tecido que vestem reis e rainhas por todo mundo. Mas Jesus está falando diretamente com essa igreja e usa elementos comuns para ela, para perceber e dizer como essa igreja é ou como ela se destaca. E no destaque de Jesus, ele vem dizer para a gente que irrelevância é uma das marcas dessa igreja em Laodiceia. Laodiceia é uma igreja irrelevante. Conheço as suas obras e sei que não é frio e nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Mas como você é morna, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O cidadão da cidade de Laodiceia sabe muito bem que a água morna, principalmente para aqueles que trabalhavam tecido, não tinha sentido nenhum. O processo de tingimento passava por o tecido sendo embanhado numa água em pura fervura. O final desse processo, o tecido era tirado e colocado num outro tanque com uma água em temperatura normal. Sabe o que sobrava desses dois processos? Uma água morna que não servia para nada. Ela era completamente descartada. Essa água morna, ela não servia nem para tingir e nem para refrigerar o tingimento. E ela era completamente descartada. Suja, desnecessária. Refúgio. E Jesus está dizendo isso para essa igreja. Vocês são refúgio. Vocês não servem para nada. Gente, que palavra dura para uma igreja. Que palavra pesada para uma igreja. E Jesus, quando diz isso para Laodiceia, vem destacar os motivos pelo qual ela é fria. Olha, ela não é nem fria e nem quente. O primeiro delas é que essa é uma igreja que vive um constante conformismo. Os cristãos daquela igreja acomodavam-se com sua vida abastada. Passavam a se importar com seus próprios umbigos e eles diziam, eu sou rico. É o texto que Jesus está dizendo. Você diz, sou rico, adquiri riquezas, eu não preciso de mais nada. É uma igreja que se satisfazia a si mesma. Ela olhava para o que ela tinha como igreja, para o seu bens, para o seu espaço, para o seu tamanho de culto, para aquilo que acontecia. Tá bom do jeito que tá. Tá tranquilinho assim. Se melhorar, estraga. Não precisa mexer não. Acomodados com a sua forma de ser. Assim como um sapo se acomoda à água morna e não percebe a sua fervura e acaba morrendo dentro da panela, Laodiceia estava acomodado e não estava percebendo o mundo mudando à sua volta. E nunca se importou em ser uma igreja para o seu tempo. Ela foi vivendo do jeito que ela achava que estava bom. Acomodada, completamente acomodada. Uma segunda característica que Jesus vai trazer, quando ele fala da igreja de Laodiceia, como uma igreja morna, irrelevante para o seu tempo, e nessa acusação de Jesus, é que ela é insensível. Sensível, sabe? Você cutuca com uma agulha e não sente doer o braço? Completamente insensível. Olha o que Jesus diz. Você não consegue perceber que é miserável, digna de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ou seja, além dela viver acomodada no seu tempo, nos seus dias, ela estava correndo perigo, ela estava vivendo longe da vontade de Cristo, o dono da igreja, e ela não percebia. Estava insensível. Ela não percebia a sua miséria. Pobre, cego e nu. Mas o motivo disso tudo está e a terceira questão que faz de Laodiceia ser uma igreja irrelevante, na sua autonomia.
Esse é o pior grau da irrelevância. Quando uma igreja atinge sua autonomia, ela se torna completamente desnecessária, completamente inútil, completamente vazia. Porque a autonomia é uma igreja que vive independente de Deus. A igreja de Laodiceia chegou a esse grau. Jesus diz: estou à porta e bato. A igreja de Laodiceia tinha os seus cultos, tinha os seus momentos religiosos, tinha o seu envolvimento com a religiosidade da cidade, participava talvez de várias coisas, talvez fosse uma igreja reconhecidíssima, célebre, as pessoas enchiam o seu templo para seus eventos, mas só tinha um problema nessa igreja: Jesus Cristo estava do lado de fora. Uma igreja se reúne para adoração, uma igreja se reúne para culto, uma igreja reúne para ouvir a voz de Deus, mas Deus está do lado de fora. O que Jesus está dizendo é, viu, pessoal, posso dar uma ideia de como vocês devem ser? Não, Jesus, você fica aí fora que você não entende nada, deixa que a gente entende. A gente resolve. Viu, mas eu achava que a gente deveria... Não, Jesus, fica quietinho aí, do lado de fora. A gente resolve. A gente sabe como faz isso. Ó, nossa, que isso, Jesus? Hã? Já estou na igreja há não sei quantos anos, já dei aula em escola dominical, eu fiz seminário, eu li trocentos teólogos, eu sei fazer as coisas. Não preciso da sua ideia, não preciso saber o que você quer para a igreja. Eu resolvo. Autônomo. Jesus estava do lado de fora dessa igreja. Essa era a igreja de Laodiceia. Essa era a situação dessa igreja. Essa igreja que ela não tem sabor, ela não tem sal, ela não é luz. Jesus olha para ela e diz: eu estou querendo vomitar você da boca. Laodiceia atinge o pior grau de uma igreja. Ponto de Jesus dizer, ó, sinceramente, se desligar essa igreja e não abrir mais as portas dela, a cidade não vai sentir falta, o bairro não vai sentir falta, e nem mesmo os membros que se reúnem aí vão sentir falta. Talvez sintam falta do encontro, mas não vão sentir falta de espiritualidade, não vão sentir falta de crescimento espiritual, de discipulado, porque ela não fazia nada disso. Assim é a igreja de Laodiceia nos seus tempos. A acusação de Jesus contra a igreja de Laodiceia nos faz refletir, nos faz perceber um desafio como igreja e como cristãos para os dias de hoje. Nós precisamos ser relevantes no contexto em que nós estamos, na comunidade, na sociedade, na nossa cidade. As pessoas que nos visitam, as pessoas que convivem conosco, precisamos encontrar relevância. A relevância, nesse sentido, é fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. É andar alinhado com a vontade dEle e o querer dEle para a nossa igreja presbiteriana do Jardim América, para a nossa igreja presbiteriana do Brasil, para a igreja evangélica brasileira, mas para mim, Sandro Valério dos Santos, quando estou trabalhando na escola, quando estou assistindo aula como aluno, quando estou lá na padaria comprando meu pãozinho e encontro alguém e converso, nas pessoas que se sentam à mesa para almoçar comigo, nas pessoas que te conhecem lá na fila do banco e te chamam para tomar um café. Qual é a nossa relevância? Se tirar a gente desse encontro, se tirar a nossa vida desses relacionamentos e desses encontros, se tirar a igreja presbiteriana do Jardim América, qual é a diferença ou a falta que iremos fazer?
Temos que refletir, assim como Jesus fala para a igreja de Laodiceia. Isso é um chacoalhão para mim como cristão e para nós como igreja. Para você como cristão e para você como membro, como servo, como quem contribui para o crescimento, para o andamento, para a construção, para a manutenção dessa igreja. Qual a diferença que você faz? Todos nós. Qual a diferença eu faço? Passamos pelo mesmo processo e temos que olhar para a igreja de Laodiceia como um produto feio daquilo que não podemos nos tornar jamais. Eu e você e essa igreja toda. A Folha de São Paulo fez um levantamento há muitos anos atrás, já tem uma década essa medida. A cidade de São Paulo abre uma igreja a cada 2 dias. Esses são os dados oficiais de igreja que abre porta com CNPJ. Fora as igrejas que não abrem, simplesmente se levantam ali uma porta numa garagem com uma caixinha de som e um monte de cadeirinha de marfinite branco e alguém com um microfone sai dizendo e soltando pataguadas. Tá? A cada 2 dias, pelo menos um novo templo é aberto na cidade. Sem contar os que funcionam sem nenhuma autorização e garantias. Todo tipo de fiel, e tem igreja para todo tipo de fiel, e nome para todos os gostos. É possível encontrar desde a geração dos filhos de Abraão até a Deus é tremendo, passando por São Kim de Gun e o caminho para a vida eterna. Tem igreja de todo jeito. Aliás, se você digitar no Google, né, nomes estranhos de igreja, você vai ver vários nomes assim bem curiosos. Né? Eu lembro de ter visto uma que a gente brincou muito no seminário com os nomes de igreja. Foi uma época que a gente falava sobre isso. Coisa mais interessante para seminarista, né, ver nome de igreja, né? Tinha uma que chamava Igreja da Serpente de Moisés que comeu as outras. Era o nome da igreja, né? Tem igreja de todo jeito. Você já deve ter visto alguns nomes de igreja curiosos. Igreja, tem uma foto bem famosa, né? Que são 2 igrejas e tem um barzinho no meio, né? E aí a igreja do lado tem um nome, a outra igreja tem um nome, e o barzinho do meio tem um nome que concilia as duas, né? Se você não sabe nem se é na igreja da esquerda ou da direita, vem para cá, né? Alguma coisa do tipo, né? Elas têm nome concorrente, o barzinho do meio aproveita para fazer sua propaganda. Tem de todo tipo. Eu lembro de fazer uma pesquisa no bairro lá da igreja do Mário Dedini. E eu, com os membros ali da congregação, a gente saiu visitando o bairro e fazendo anotações. Nós descobrimos que cada quadra do bairro Mário Dedini, em Piracicaba, tem uma porta de uma igreja. Aliás, cada quadra que eu falo, cada rua completa, tá? Tinha uma porta. Você pega uma rua, de uma quadra a outra, tem uma porta de uma igreja. Algumas igrejas mais conhecidas, Assembleia de Deus, a própria igreja presbiteriana que a gente tinha lá, tinha uma quadrangular, tinha uma Nazareno, tinha congregação, tinha acho que 2 congregações ali no bairro, mas a Assembleia de Deus tinha 2, uma muito grande inclusive, e aí tinha uma congregação, 2 assembleias e uma congregação. Mas fora essas que são mais conhecidas, por estrutura, nomes, assim, a gente conhece, existiam todas aquelas outras igrejas livres que a gente simplesmente não conseguia nem mesmo guardar todos os nomes, mas toda a quadra tinha uma. Você não andava uma quadra no Mário Dedini sem encontrar uma igreja. Isso foi tão problemático, aliás, até a igreja, a quadra onde ficava a igreja presbiteriana lá no Mário Dedini, tinha a quadra, um terreno baldio e uma missão. Missão, não lembro, pedalando para o céu, alguma coisa assim. Do lado da missão tinha uma Assembleia de Deus. Embaixo da igreja presbiteriana tinha uma igreja católica, gigante. A igreja presbiteriana tinha um terrenão grande ali. E aí
era nosso lá, a gente limpava, e até para manter o mato assentado, eu conversava com o pastor da missão e com o padre da igreja e falava, você pode falar para o pessoal usar, porque os carros iam estacionar ali no terreno e ajudava a manter o mato abaixado, porque se subisse o mato, a cidade ia lá e jogava lixo. Então eu fazia um bem bolado, porque tanta igreja que tinha igreja para todo lado, igreja para todos os gostos. Isso fez a gente pensar até mesmo em como fazer o culto, como fazer, porque se misturava, confundia-se igreja. Você ia lá numa igreja, chegava com o envelope do dízimo de uma igreja que você nem sabia qual que era, que tinha o nome, caía lá, o cara foi um dia numa igreja, catou o envelope de uma, foi na outra, depositou na outra, confundiu, trocou, era muita igreja. A pergunta é, qual é a relevância de todas essas igrejas para o bairro? Que diferença elas faziam de fato? Eu lembro de ter trabalhado numa igreja presbiteriana que tinha uma história muito peculiar para qualquer igreja presbiteriana. Era uma igreja central, centenária, que tinha muita gente. Mas uma família em específica não gostou de uma situação da igreja, se revoltou e depois de muita briga, muitas assembleias e muito sei que lá, resolveu se levantar, todos eles, e migrar para uma congregação no bairro. E aí foi de uma vez só umas 45 pessoas da sede para a igreja no bairro. Uma congregação. A congregação, quando recebeu aquele povo todo, saltou de alegria, porque de repente chegou muita gente. E aquilo deu emancipação para a congregação. A congregação se tornou uma igreja. Mas sabe o que aconteceu de curioso? De repente, aquela congregação funcionava exatamente igual à sede. Porque quando eles foram, eles levaram os usos e costumes da sede. Quando eu estou falando de 1970, a igreja presbiteriana tinha usos e costumes muito específicos, que iam desde a maneira como você dava início ao culto, até a maneira como você tinha o amém tríplice, ou como cantava os hinos do inário, ou a maneira de levantar, de sentar, a disposição dos bancos, aquela concha que tinha atrás aqui, que toda a igreja tinha uma concha para fazer um volume, era uma época que a gente não tinha aparelho de som como tem hoje, então as igrejas, aí quando aquele povo chegou na congregação, eles olham e falam, a gente tem que fazer uma concha. Mas final dos anos 70, já tinha aparelho de som, não tinha mais necessidade. Não, mas precisa ter uma concha. Mas por que precisa ter uma concha? Não, porque toda igreja tem uma concha. Irrelevante. Eles saíram de um lugar para outro para continuar a mesma coisa. Igrejas se dividem e nascem novas com a mesma identidade da anterior. Se diz, porque Deus me deu uma nova visão. Mas quando começa a funcionar, a visão é a mesma. O trabalho é o mesmo, a igreja é a mesma, não tem mudança, se divide por dividir, se divide por causa de pessoalismos, por causa de egoísmo, por causa de pecado. Não é existem igrejas genuínas, vou falar sobre isso, mas em muitos casos é o próprio ego do pastor, é o próprio ego do líder que provocou uma novidade, uma nova igreja. A princípio isso parece bom, o evangelho está se espalhando, mas quando nós analisamos friamente, muitas dessas igrejas são irrelevantes. Fecham e abrem portas com a mesma velocidade em que se troca de carro. Muda-se o nome, muda-se apenas a imagem do fundo, mas a mesmice, a forma de trabalhar e de se viver o evangelho continua sendo insignificante, infrutífera, igual, do mesmo jeito. A pergunta que fazemos a essa igreja: qual a sua relevância? Se Cristo estivesse mandando uma carta para você, ele te acharia frio ou quente? Ele criticaria talvez a sua igreja? Te chamaria talvez de conformado à sua situação, insensível à maneira como você vive, autônomo do próprio evangelho, caminhando sozinho à sua vontade, a seu bel prazer? Cristo escreve às suas igrejas: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É por isso que Jesus se dirige à igreja de Laodiceia. Porque ele ama a sua igreja. Se a igreja se torna irrelevante ao ponto de chegar como Laodiceia chegou, ser algo que causa enjoo, ânsia, levando o próprio Deus ao vômito,
essa mesma igreja encontra também graça e amor. Jesus ama a sua igreja e ele busca a sua igreja. Eis que estou à porta e bato. Queridos, eu queria que você entendesse isso. É difícil pôr em palavras, mas você consegue imaginar Silvio Santos te dando um prêmio de R$ 1 milhão, sem você ter participado de concurso nenhum, bater na sua porta, implorando para você abrir, eu quero te entregar o dinheiro. Por favor, deixa eu te entregar o dinheiro. Eu tenho um dinheiro que é seu. Abre a porta, deixa eu entrar. Eu vou te dar esse dinheiro. Ele é todo seu. Mas, ao contrário, nós vemos milhões de pessoas batendo a porta da Porta da Esperança, não existe mais, mas os outros programas que o Silvio Santos tem, daqueles de mala, de sortear número, de passo ou repassa e não sei o quê, para tentar ganhar algum troquinho. E eles é que estão correndo atrás, eles que estão querendo, eles que estão desejando, eles que estão implorando, por favor, me dá um dinheiro. Mas coisa muito mais preciosa que dinheiro. Muito mais importante do que todo o dinheiro do mundo, o próprio Cristo. E é Ele quem vem à nossa porta. É Ele que vai à porta da sua casa. É Ele que vai à porta do seu coração. É Ele quem vai dizer: deixa eu entrar, por favor. Deixa eu entrar na sua vida. Jesus ama a sua igreja. Ele diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Se algumas palavras parecem duras, se algumas palavras doem de ouvir, te faz ficar um pouco cabisbaixo, faz sair daqui até um pouquinho chateado, eu queria dizer para você, se Deus não se importasse com a sua vida, se Deus não se importasse com a vida dessa igreja, Ele jamais iria se incomodar em dizer algo que te contraria. Mas é por causa do amor que Ele tem. É por causa do amor que Ele tem por você. É por causa da maneira como Ele te ama e ama você, a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Porque Ele ama a sua vida, porque Ele ama o jeito que você é, Ele ama quem Ele fez, porque Ele te entende como alguém especial, porque Ele sonhou com você. Quando soprou o fôlego de vida, quando entregou a sua vida na cruz do Calvário, quando Ele decidiu: eu vou morrer por Ele. Ele te amou. E é esse mesmo amor que leva ele, muitas vezes, a dizer palavras que te chateiam, que deixa você assim um pouquinho. Pô, Jesus, pegou pesado, hein? E ele vai dizer: eu repreendo e disciplino, porque eu te amo. É o amor dele que se manifesta. Ele quer salvar essa igreja, Ele quer salvar a vida, Ele quer melhorar, Ele quer tornarmos relevantes, Ele quer fazer de cada um de nós pessoas importantes para o seu reino. Ele quer nos usar de uma maneira que, através de nós, a sua palavra chegue, através de nós, o teu evangelho chegue, através de nós, pessoas o conheçam. E como Ele faz para manifestar esse amor? Conselhos. Dou-te este conselho. O Senhor da igreja, que morreu por ela, que morreu pela sua vida, que bate na sua porta insistindo para entrar, tem um conselho para você. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você então se tornará rico. Espera aí, Laodiceia já tinha ouro. Mas Jesus está dizendo: compra de mim. O meu ouro é melhor do que esse que você tem. Você está achando que o que você tem é grande coisa? Pega aquilo que eu tenho, a minha riqueza. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Espera, Laodiceia produz tecido. Mas Jesus está falando de uma roupa branca. Jesus está falando de pureza. Jesus está falando de perdão do pecado. E compre colírio
para ungir os seus olhos e então poder enxergar. Cristo, o Senhor, Ele está preocupado com você, com a sua igreja. Para que não nos tornemos como Laodiceia, ou para a própria Laodiceia, ele escreve dizendo, olha, você quer ser rico? Compra de mim. Jesus está fazendo aqui uma ponte com Isaías 55. Um momento em que o povo judeu perdeu tudo o que tinha porque esbanjou de forma errada e estava vivendo à míngua. O profeta Isaías vem trazer uma profecia onde Deus fala, vem até mim e compre de mim sem dinheiro algum. O final desse texto e dessa profecia vai dizer, busque o Senhor enquanto se pode achar. Ele está à porta. Ele está batendo. Eu tenho algo que é valioso. Em outros momentos, Jesus vai dizer que essa riqueza é aquela que a traça, a ferrugem não corrói. É algo celestial. É algo para a vida eterna. Não é uma riqueza para você consumir agora. Isso é riqueza, isso é a verdadeira riqueza, aquilo que Deus pode nos dar na eternidade. Pare de se preocupar com o hoje. Esse ouro de metal, esse vil metal na canção do Belchior, ele se apaga, ele se esvai, mas Deus tem algo que é eterno. Essa igreja e essas pessoas que vivem achando que estão se adornando com os melhores tecidos têm algo melhor. E Jesus convida eles à pureza, perdão, se arrependa. Perceba que está errado e ouça a voz do próprio Cristo e se arrependa. Vista a veste branca e pura que Ele tem. E colírio para que a gente possa enxergar a sua vontade. Por fim, além do conselho, o amor, o conselho, Jesus vem falar então do nosso interesse como igreja. Nós como igreja, e eu e você, precisamos nos interessar pelo Senhor. Essa deve ser a nossa primeira preocupação. A primeira preocupação nossa é o nosso interesse com o Senhor. Jesus diz, eu estou à porta e bato. O texto de Isaías vai dizer, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Ele está à porta batendo. E Jesus não é apenas um símbolo da igreja, ele não é um mártir da igreja, ele não é uma estátua de barro que a gente levanta as mãos e adora de forma vazia, porque o texto de Apocalipse 3:22 vai dizer, eu estou à porta e bato. E eu quero entrar, e eu quero cear com você, eu quero ter comunhão com você, eu quero ser teu amigo, eu quero ser íntimo de você. O convite de Jesus não é para ele ser só mais um conhecido na sua lista do WhatsApp. O convite de Jesus é para ele integrar a sua vida. E ele precisa fazer isso na igreja, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. As pessoas, quando nos conhecerem, precisam conhecer quem nós conhecemos, que é o próprio Cristo. Ele está à porta, ele bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Graças a Deus, graças a Cristo Jesus. Nem todas as igrejas são irrelevantes. Igrejas na mão do Senhor são instrumentos para ele alcançar o mundo. Ele não tinha um segundo plano. Quando ele subiu aos céus, ele só tinha um plano: estabelecer o seu reino na terra, utilizando nós, servos. E ele usou a igreja. E a igreja existiu desde então. Altos e baixos, problemas, heresias, resgates, queimaram nossas Bíblias, fizeram de tudo para impedir a progressão do Evangelho. Mas renascemos, crescemos, porque Deus nos estabeleceu assim e continua fazendo isso. A Igreja Presbiteriana do Brasil, graças ao bom Deus, é uma dessas igrejas. Uma igreja saudável, uma igreja com uma doutrina saudável,
uma igreja que não é apelativa, uma igreja que não vive a busca de patrimônios, a busca de riquezas. Não vivemos para isso e nem usamos isso para estabelecer o nosso crescimento. Não é isso que nos define. Somos conhecidos, graças a Deus, porque pregamos o Evangelho, puro e simples, sua palavra. O que vem além disso é porque Deus tem nos sustentado. Uma pessoa me perguntou 2 semanas atrás, acho que eu contei isso para algumas pessoas aqui, que campanha nós estamos fazendo para reformar o prédio aqui atrás? E eu disse, nenhuma campanha. Nada contra igrejas que precisam fazer campanha para levantar fundos, mas nós não fizemos. Mas como vocês estão fazendo? Dízimos e ofertas voluntárias. E quando eu digo oferta voluntária, não é, ainda eu expliquei para a pessoa, não é aquela oferta voluntária em que eu faço o apelo aqui, se você quiser, você traz, tá bom? Não, a gente nem faz apelo. Eu lembro dos irmãos dos seus dízimos, o que a gente faz uma vez por mês. Mas nós estamos construindo, estamos fazendo de pouquinho, não dá para fazer tudo de uma vez, tem que esperar, junta um pouquinho, gasta, junta mais um pouquinho, gasta. Mas somos assim. E isso é saudável para a gente. A nossa preocupação é isso aqui. Ó. Isso a gente não negocia de forma alguma. Bíblia, palavra de Deus. E assim são a maioria das igrejas presbiterianas que eu conheço, graças ao bom Deus. E assim também muitas outras igrejas, como Batista, Quadrangular e tantas outras que a sua fidelidade à palavra de Deus precede qualquer outro significado. Igrejas que são conscientes de onde estão e com quem se relacionam. Igrejas que estão sensíveis àquilo que Deus está fazendo no mundo, na sua cidade, no seu bairro. Igrejas que vivem distantes de alguma autonomia, muito pelo contrário, são exclusivamente dependentes da vontade de Deus. Igrejas assim são igrejas relevantes. São relevantes porque Deus pode usá-las como luz e como sal, fazendo a vontade dele. Algumas perguntas que a gente pode tirar disso para você refletir e guardar. Que diferença faria a sociedade se a nossa igreja aqui, vamos pensar na gente, Igreja Presbiteriana do Jardim América. Que diferença nós faríamos para Santa Bárbara do Oeste se de repente deixássemos de existir? Amplia a ideia, mas foca agora em você. Que diferença você faria se deixasse de existir? Não estou falando se alguém vai sentir falta e se vão chorar no seu funeral. Não é isso. Eu estou perguntando para o reino de Deus, que diferença você faria? Ele nos salvou para algo. E não é para ser nem frio e nem morno. Que diferença faria as pessoas se você deixasse de existir? Foi a segunda. E por fim, o que tem dado significado à minha existência? Se a gente fosse justificar a sua existência, assim como meus alunos precisam justificar seus trabalhos científicos, será que a gente teria que usar de xuxismo para explicar a sua existência? Ou será que a gente consegue encontrar algum sentido bíblico, existencial? Deus criou você para uma coisa, para glorificá-lo, para ser instrumento dele. Quando você deixa de fazer isso, você se torna uma Laodiceia. Por isso, reflita sobre a sua vida, reflita sobre essa igreja, os problemas que a afligia e perceba se talvez não é hora de você, assim como Laodiceia ouviu, ouvir essa manhã, eis que estou à porta e bato. Deixa eu entrar, deixa eu congregar com você, deixa eu ter comunhão com você, amém?